Capítulo 3, produto de número real por vetor, em geometria analítica vetorial. Vamos começar com a definição, então. Seja alfa um número real e v um vetor, então nós vamos definir o produto, esses dois elementos aqui. Se alfa é igual a zero ou o vetor é nulo, então o produto entre os dois é o vetor nulo. Nota que a partícula ou basta que um ou o outro seja nulo para que o vetor seja nulo. Um exemplo aqui bem simples. 0 vezes o vetor u vai ser igual ao vetor nulo, tá bom? Agora, se alfa é diferente de zero e, note a partícula, e o vetor é diferente de zero, ou seja, se os dois são diferentes de zero, tem que ser os dois ao mesmo tempo, né? E um e o outro são diferentes de zero. Então, esse produto tem algumas características. Quais são? A primeira, o produto de alfa por v é paralelo ao próprio v. Ou seja, se você multiplica um vetor v, imagine aqui que você tem um vetor v. Tá? Assim, 2 vezes v, nós vamos identificar ele como um vetor de comprimento dobro de v, tá bom? Opa, aqui, ó. Então, imagine que aqui é v. Então, esse vetor que começa aqui e termina ali, esse vetor aqui é 2v. Certo? Então, esse vetor 2v é paralelo ao vetor v. Isso é fácil perceber porque eles são colineares, não é isso? Então, se são colineares, já são paralelos, tá? Então, primeira item aqui da definição. Alfa v e v são de mesmo sentido se alfa é maior que zero. E sentido contrário se alfa é menor que zero. Ou seja, se o número ali que você está multiplicando é positivo, 2 vezes u. Então, 2 vezes u e o vetor u, eles são de mesmo sentido, tá? Mesmo sentido. O que significa isso? Significa que se tiver o vetor u aqui e multiplicar ele por 2, você vai ter 2u aqui. E a setinha permanece o mesmo sentido aí, mesma orientação, tá bom? Pelo contrário, se você agora multiplicar u por menos 2, então vai ficar assim, ó. Então vai ficar menos 2u, o sentido muda, porque aí vira o vetor oposto, certo? Então é essa a ideia aqui. Então, essa é a segunda. A terceira opção aqui envolve aí a norma, o comprimento, né? O comprimento aqui, a norma de alfa vezes v, vetor v, é o mesmo que você pode, então, isolar aqui, ó, o alfa, né? Isso, coloca o alfa em módulo vezes a norma de v. Então, esse alfa aqui ele pode sair para fora. Você calcula, ou seja, independentemente a norma de v e depois multiplica pelo módulo de alfa. Tá bom? Isso é interessante, importante para alguns casos. Aqui alguns exemplos, tá? O vetor u e multiplicando 2 vezes, multiplicando por menos 2, inverte o sentido. É possível multiplicar por meio também ou por qualquer número real, tá bom? E aí você tem um múltiplo de um vetor. É comum usar o termo escalar para designar um número real, em contraposição a um vetor. Por isso, essa operação também é chamada multiplicação de escalar por vetor. Não é isso? A gente chamou lá produto de um número real por vetor, mas ele também, outros autores, usam muito essa ideia de multiplicação por escalar, ou multiplicação de escalar por vetor, tá bom? Alfa v é múltiplo escalar do vetor v. Se beta é um número real não nulo, a notação v dividido por beta significa o mesmo que 1 sobre beta vezes v. E se v é um vetor não nulo, o vetor v dividido por sua norma é chamado de versor. Tá? Isso aqui é interessante. O versor de v é o v dividido por sua norma. Na verdade, o versor é o quê? É um vetor unitário, tá? Vetor unitário.
Então, você querendo transformar qualquer vetor em vetor unitário, ou no versor, ou encontrar o versor dele, você vai ter que fazer essa operação. Você vai ter que dividir o vetor pela sua própria norma, tá bom? Um exercíciozinho para nós treinarmos essa ideia de vetor e esses múltiplos de vetor, tá? Então vamos lá, sendo U, V e W, né, representados na figura 3.2, então tá aqui, ó, U, V, W. Represente esse vetor x, que é 2 vezes U menos V mais 5W por 4, por uma flecha de origem 0. Tá bom? Aqui a gente vai exercitar o seguinte: utilizar vários representantes diferentes de um mesmo vetor, utilizar o produto por escalar, ou produto, né, de um número real por vetor, e ainda fazer as operações de adição e subtração. Então é um exercício interessante para a gente trabalhar isso. E depois posicionar ele ainda, o final dessa operação, na origem 0. Então o que ele está fazendo? O x, o vetor x, vamos aqui fazer por partes. O vetor x é 2u, duas vezes o vetor u. Então está aqui o vetor u. Duas vezes o vetor u, vamos duplicar o tamanho dele. A gente pode duplicar fazendo o seguinte, trazendo ele para cá, tá? Ó. Então aqui, ó, pronto. Agora daqui para cá, até aqui em cima, isso aqui é o vetor u. Tá? Desculpa aí, tá meio torto ali, mas acho que dá para entender. Então isso aqui é o nosso 2u agora, tá? Menos v é o vetor oposto a v. Nota que o v está uma setinha para cá, o menos v seria de cima para baixo aqui. Mas eu posso pegar um representante em qualquer lugar no espaço, inclusive aqui, ó, contanto que tenha a mesma orientação, não é isso? E mesmo sentido e mesmo comprimento. Então, daqui para cá, aqui esse quadriculado garante que daqui para cá ele está na mesma direção, mesmo sentido e tem o mesmo comprimento, tá bom? Então, esse é o vetor menos v. Nota que está fazendo ali, ó, 2u, a operação é 2u menos v, mais 5w sobre 4. Esse 2u menos v, a gente pode fazer uma operação ali. Olha lá, a soma do vetor 2u menos v, ou o vetor menos v mais 2u, é esse vetor aqui, ó. Ó, liga, fecha o triângulo, né? A regrinha lá. Então, esse vetor aqui é a soma de 2u menos v. Tá bom? Depois, então, a gente parou aqui, né? Estamos aqui, então, que é a soma. A soma está aqui. Agora, como é que eu faço daquele resultado somar 5w sobre 4? Nota que o vetor w tem comprimento 1, 2, 3, 4. São 4 quadradinhos o vetor w. Então, presta atenção. Ó, w dividido para 4 significa que daria um quadradinho só. Vezes 5 daria um vetor de 5 quadradinhos. Então, a partir desse ponto, a gente posiciona o 5w sobre 4, que na verdade vai ser um vetor de 5 quadradinhos com a mesma orientação e sentido do vetor w. Então, vai ser assim, ó, ele vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e termina aqui. Tá? Então, nota, nós viemos daqui para cá, né? 2u menos v, a gente parou aqui. E se a gente somar agora com 5w sobre 4... 5w sobre 4, pera aí só um pouquinho, sumiu a caneta aqui. 5w sobre 4, a gente, né, o 5w sobre 4, 1, 2, 3, 4, 5, para aqui. Então, qual a soma desse vetor aqui, desse vetor com esse? Fechando o triângulo, é daqui até aqui, tá bom? Então, esse aqui é o vetor x final. Só que ele pede para a gente desenhar a partir da origem. Então, ó, você tem dois quadradinhos de comprimento para aqui horizontal, não é isso? E ele pega a diagonal. Então, seria isso aqui, ó, partindo de 0. Espera aí. A caneta tá acionando outras coisas aqui. Então, pega do 0 aqui, ó, você vai até lá, ó. Bem aqui na quininha, tá? Pronto, esse aqui é o vetor x, tá? Escrito, desenhado aí por uma seta a partir
da origem. Ó, a resposta então é essa aqui, tá? Certo? Então, x, que é toda essa operação aqui, virou esse vetor aqui. Proposição 3.2. Qualquer que seja os números reais alfa e beta, e quaisquer que sejam os vetores u, v e w, valem as igualdades, ou seja, que são algumas propriedades, tá? Então, aqui, a M1 é a distributividade pela esquerda, tá? Então, isso aqui vale. É possível mostrar isso também, demonstrar certinho que essa propriedade vale para vetores. A distributividade pela esquerda também vale, tá bom? O elemento neutro aqui, ó, 1 vezes V é V. Apesar de parecer ser óbvio, né? Claro, os alunos podem falar assim, mas é claro que 1 vezes V é V. Mas você tem que mostrar, não é isso? Você tem que caracterizar essa operação, uma vez que ainda não foi feita. Então, você tem que mostrar que 1 vezes V é o próprio vetor V. Tem que ser demonstrado isso, tá? E alfa vezes beta vezes V, pode se utilizar a associatividade aqui, pode se fazer alfa beta primeiro e depois o vetor V. Ou o vetor beta vezes alfa V. Então, essa associatividade ela funciona junto com comutatividade. Ó, você pode ser alfa beta ou beta alfa primeiro, tanto faz essa ordem aí dos escalares, tá bom? Aqui, vamos ver um exercício aqui. Prove que V mais V é 2V. Aí o aluno pode falar assim, mas professor, tá na cara que V mais V é 2V. Mas a ideia é nós utilizarmos das propriedades, certo? Das definições, para nós mostrarmos isso aqui. Não vale apenas eu falar que tá óbvio, né? Então a gente tem que usar alguma argumentação matemática mais firme, mais sólida. O que nós vamos utilizar então? M3 para começar. M3 diz o seguinte, que 1V é igual a V. Ou o contrário também é verdadeiro, né? V é o mesmo que 1 vezes V. Tá certo? Então, a gente vai utilizar lá, ó, V mais V. Utilizando o M3 ali, o V é o mesmo que 1 vezes o vetor V, mais o vetor V é o mesmo que 1 vezes o vetor V. Depois, nós vamos utilizar a propriedade M2 aqui, ó, que na verdade nós vamos fatorar o vetor, não é isso? E vai ficar a soma de escalares. Então, aqui o vetor V está em evidência e a gente nota que a gente tem aqui como fatores 1 mais 1. Ou seja, se você aplicar a distributividade, né, você volta o que tinha anteriormente. 1 vezes V mais 1 vezes V é o mesmo que 1 mais 1 vezes V. Agora, essa operação entre números reais ela é bem definida. Você pode operar 1 mais 1 e vai dar 2 sem nenhum problema, certo? Ao contrário de você fazer V mais V e já falar que é 2V, que ainda não está bem claro essa operação. Mas 1 mais 1 é bem claro isso na aritmética e bem consistente. Então, 1 mais 1 eu sei que é 2. E, portanto, 2 vezes V. Então, V mais V, segundo as nossas propriedades, a gente chega em 2V. Ok? Mais uma proposição aqui, regra de sinais, quaisquer que sejam os escalares alfa e o vetor V, valem as igualdades. Menos alfa vezes V é o mesmo que menos alfa V. Alfa vezes menos V é o mesmo que menos alfa vezes V. Menos alfa vezes menos V é alfa V. Na verdade, a gente usa uma regrinha de sinal que a gente até conhece, um paralelo aí da regra da multiplicação, né? Então, aqui valem também essas propriedades. Proposição 3.6. Dois vetores não nulos, importante notar isso, U e V, são paralelos se somente se existe um escalar lambda, tá? Tal que U é igual a lambda V. Tá? Então, se U é paralelo a V, então vai existir essa estrutura aqui, ó. Vai ter que existir esse camarada aqui, tá bom? Consequentemente, lambda tem que ser diferente de zero, e se você isolar o V, você vai ter U dividido por lambda, tá bom? O contrário aqui, você pode isolar o V também, ó. U igual a lambda V, portanto, né? Então,
V é igual a U dividido por lambda. Também funciona isso aqui, tá? Nota que o V também é múltiplo de U. É 1 sobre lambda vezes U, tá bom? Então, para o U ser paralelo ao V, tem que ter essa estrutura aqui, ó. O U tem que ser um lambda V, um múltiplo de V, certo? Exercício aqui. Sejam B e C dois pontos distintos e M o ponto médio de BC. Prove que se A é um ponto qualquer, então o vetor AB mais AC igual a 2AM. Uma dica que eu dou aqui, apesar que o nosso tratamento, né, geométrico que é mais analítico, mas eu aconselho sempre a gente fazer um desenho que vai facilitar a visualização do que está sendo proposto, tá bom? Então, seja B e C pontos distintos. Então, a gente pode fazer aqui um ponto B e um ponto C qualquer, tá bom? Distintos. M é o ponto médio de BC, então a gente precisa agora, vamos pensar que esse aqui é o ponto médio, tá? Tá bem no meio ali. O ponto médio é aquele segmento que divide um segmento em duas partes iguais, tá bom? Então, vamos supor que o ponto M é isso aqui. Beleza, o que a gente tem que fazer? Provar que se A é um ponto qualquer, então o vetor AB mais AC é 2AM. A é um ponto qualquer. Eu vou colocar aqui para ficar fácil o exercício, a visualização, vou colocar esse ponto A aqui, tá? A, esse ponto aqui, poderia ser um ponto qualquer, é isso que o exercício está propondo. Então, ele quer que você prove o seguinte, que AB, ou seja, esse vetor aqui, AB, mais AC vai ser igual a 2 vezes AM, 2 vezes esse vetor aqui, tá certo? Então, AB mais AC vai ser 2 vezes AM. Então, é isso que a gente tem que provar. O vetor AB mais o vetor AC vai ser igual a 2 vezes AM, 2 vezes o vetor AM. Primeiro, vamos definir assim melhor, ou de outro modo, quem é o vetor AB. Vamos definir por somas, tá bom? Utilizando somas. O vetor AB é o vetor AM mais o vetor MB. Você concorda comigo aí? O vetor AM mais MB. Ó, AM, MB. Fechando o triângulo dá AB. Tá certo? Aqui, ó, AM, MB. Então, qual é a soma? O vetor AB. Tá? Do mesmo modo, a gente vai fazer o vetor AC. Definir o vetor AC da seguinte forma. Também vai ser o vetor AM mais MC. Certo? Ó, AM, MC, fechando o triângulo dá a soma AC. Então, o vetor AC é o AM mais MC. Certo? Então, ó, AM mais MC, ó, AC, tá? Pega o primeiro com o último aqui. Ok. Então, vamos substituir lá. Eu tenho que provar, então, portanto, o vetor AB mais o vetor AC vai ser igual ao quê? Quem é o AB? AM mais MB. Quem é o vetor AC? AM mais MC. Certo? AM mais AM. Aí a gente viu anteriormente, né, aquela questão do V mais V é 2V. Então, o vetor AM mais AM é 2 vezes o vetor AM. Agora a gente pode utilizar isso com segurança. Mais MB mais MC. Agora note aqui, quem é o vetor MB? É esse vetor aqui, ó, daqui para cá. Certo? Quem é o vetor MC? Origem aqui vem para cá. Se você notar, eles são vetores opostos, ok? E eles têm mesma direção, porque estão na mesma reta suporte. Eles têm mesmo comprimento, porque esse aqui é o ponto médio, né? Ponto médio AB é o mesmo comprimento do ponto médio ao ponto C. Então, tem mesmo comprimento, mais sentidos contrários. Então, essa soma aqui vai dar nula, tá? É o mesmo que a gente fazer o vetor U menos o vetor U. A gente definiu lá atrás, ou a gente pode definir que isso aqui vai dar zero, tá bom? É o mesmo que você
O vetor U é esse aqui, nessa direção, certo? Você saiu do ponto A até o ponto B. Mas o vetor menos U é o B, saindo do B, chegando no A de novo. Então, você ficou nulo, você ficou no ponto aqui, certo? Então, o vetor nulo. Portanto, o que sobra? 2AM, que é o que a gente queria provar. A gente partiu de o vetor AB mais AC e mostramos que ele é, de fato, 2AM, ok? Mais uma proposição 3.10. Se U e V não são paralelos, isso é importante, ó, não são paralelos, então alfa U mais beta V igual a zero. Se alfa U mais beta V igual a zero, então alfa beta tem que ser igual a zero. Ok? O que eles estão falando nessa proposição? Se eu tenho um vetor U e um vetor V que não é paralelo a ele, vetor V não é paralelo a esse vetor U, estão falando assim que qualquer múltiplo de U, você pode pegar 2U, 1/3 de U, sei lá, qualquer múltiplo de U somado com qualquer múltiplo de V, pode ser 1/3 de V, 2/3 de V, ou qualquer outro múltiplo de V, só dá zero se esse alfa e beta, ou seja, esse multiplicador for zero. Na verdade, eu falei aqui, se você pegar 2U mais 2V, por exemplo, e somar, nunca vai dar zero, né? Porque se você usar a regrinha aqui, ó, qualquer múltiplo vai ter, de fato, geometricamente, uma possibilidade de fechar o triângulo. Então, vai ser um valor. Então, é justamente isso que o problema está falando. Só é zero essa expressão se, quando você multiplicar, esses números forem zero. 0U mais 0V, que vai dar zero. Essa é a única opção. Se os vetores não são paralelos, U e V, certo? Essa expressão, qualquer coisa multiplicada por U mais qualquer coisa multiplicada por V, só vai dar o vetor nulo se isso aqui é zero, isso aqui é zero. É basicamente isso que a proposição está querendo trabalhar aí, tá bom? Um corolário. Corolário é uma consequência lógica, tá? Direta do que foi visto antes. Se U e V não são paralelos, então alfa U mais alfa B é igual a gama U mais delta V, então o alfa é igual ao gama e beta igual a delta, tá bom? Ou seja, se isso aqui é igual a isso, então significa que esses elementos aqui obrigatoriamente são iguais, tá bom? Se eles não são paralelos, certo? E se todo esse sistema aqui fosse zero, vetor nulo, significa que isso aqui tinha que ser zero, isso aqui tinha que ser zero também, tá bom? Então aí, finalizou nossa terceira aula, capítulo 3. Espero que tenha ajudado. Então, o que vocês vão fazer agora? Ler o capítulo e tentar fazer as atividades que são propostas neles. Tá ok? Até mais. Valeu!